Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão estudando? Ó, tô de olho, hein? Vou começar não vejo a hora da gente se encontrar para fazer um monte de pergunta para vocês. Por enquanto, vou perguntando por aqui mesmo, né? Vocês lembram da nossa aula passada? Nós vimos sobre células, né? Células procarióticas e eucarióticas. Lembram da diferença? Células eucarióticas são aquelas que possuem um núcleo verdadeiro, um núcleo distinto. O DNA está protegido por uma membrana nuclear chamada carioteca. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, aqui o esqueminha básico de uma célula. Vocês observam aqui o núcleo em destaque, né? O material genético se encontra lá dentro. Então, essa é uma célula eucariótica. Bom, mas hoje nessa aula, nessa aula número 3, nós vamos falar sobre membrana celular, nós vamos falar sobre a membrana plasmática. Esse assunto, para você acompanhar comigo, está lá na apostila na página 51. Então, corre lá, abre sua apostila na página 51 e vamos acompanhar comigo. Não é para ficar enrolando, hein? Para de se distrair. Pega lá a apostila na página 51, aguenta firme, respira fundo e vamos acompanhar comigo. Então, membrana plasmática é uma película bem fininha, pessoal, bem delgada, que envolve e protege a célula. Ela delimita um conteúdo celular. Essa membrana plasmática, bem fininha, foi descoberta em 1972 por dois pesquisadores, o Singer e o Nicholson. Então, eles decifraram, né, um modelo através de muitos estudos da membrana plasmática. Aqui nessa imagem você tem um destaque da película dessa membrana plasmática, né, como se a gente estivesse dando um zoom aqui nela. Então você percebe que a membrana plasmática ela é feita de duas camadas, uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Duas camadas de quê? Duas camadas de fosfolipídios. Pessoal, vocês lembram que nós já aprendemos sobre fosfolipídios lá no grupo dos lipídios, né? São substâncias orgânicas. Por que fosfolipídios? Porque você tem aqui um fósforo ligado a uma molécula de álcool, ligado à molécula de ácidos graxos. Então, o fósforo ele faz parte desses lipídios aqui, está associado a eles. Então, por isso, fosfolipídio. Então, a membrana tem essas duas camadas. Você pode dizer dupla camada lipídica, bicamada de lipídios, tanto faz. Mergulhado nessas duas camadas de lipídio, você encontra moléculas proteicas. A gente já vai ver melhor isso numa outra imagem. Então, aqui você encontra as moléculas proteicas, né? E aí você tem aqui o seguinte, além da membrana plasmática ter lipídios e proteínas, ela tem alguns outros compostos orgânicos, mas essencialmente lipídios e proteínas. Devido a isso, a gente vai dizer que a membrana plasmática é lipoproteica. Vamos juntar tudo, a parte de lipídios com a parte de proteínas. Então, a gente vai dizer que ela tem composição química lipoproteica, ok? Pessoal, então, lembrando aí, membrana plasmática, além de proteger a célula, de envolver a célula, a membrana plasmática também tem função de permeabilidade seletiva, que numa outra imagem a gente vai mostrar para você direitinho a função da membrana. Então, vamos ver uma imagem com mais detalhes da membrana plasmática? Muito bem. Essa imagem aqui você percebe nitidamente as duas camadas lipídicas, essa camada aqui em cima e essa camada aqui embaixo. Em rosa vocês percebem as moléculas proteicas. Tem moléculas proteicas que atravessam a dupla camada lipídica. Essas são as proteínas integrais ou intrínsecas. E existem também moléculas proteicas que estão mais na periferia da camada lipídica. Elas não atravessam a dupla camada. Essas seriam as moléculas extrínsecas ou periféricas, essas moléculas de proteínas. Muito bem, então, essencialmente lipídios e proteínas, mas você também observa aqui essas moléculas em verde. Essas aqui são as moléculas de colesterol, também um tipo de lipídio associado aqui na membrana plasmática. Lembrando que o colesterol aqui existe apenas na membrana plasmática das células animais. Nos vegetais existe uma outra substância, né? Muito bem. Em amarelo, vocês percebem aqui moléculas de carboidrato. Os carboidratos podem estar associados aos lipídios, formando o que a gente chama de glicolipídio, ou também os carboidratos podem estar associados às proteínas, o que a gente chama de glicoproteína.
tá? Então, essa é a constituição da membrana plasmática. Esse modelo que você observa aqui, essas proteínas mergulhadas, esparramadas de tempo em tempo nessa bicamada lipídica, foi chamada por Singer e Nicholson, em 1972, de mosaico fluido, tá? Então, fluido porque aqui essa camada lipídica, ela tem uma fluidez. Pessoal, imaginem, para vocês entenderem essa fluidez da membrana, imaginem uma película de óleo, azeite, né? Então, aquela flexibilidade, aquela maleabilidade é o que você vai encontrar aqui na membrana. Imagine você pegar uma agulha e furar, enfincar mesmo numa película de óleo, numa gota de óleo, que seja. Quando você tira a agulha, aquele óleo ele já se mistura rapidamente, fecha aquele orifício muito rapidamente. Então, devido à fluidez. Então, é isso que você encontra na membrana plasmática, essa fluidez. Eu escutei um comentário de um professor que ele falou para um aluno assim, a membrana plasmática é tão fina, a medida dela pode ser em nanômetros, você pode dizer que a membrana plasmática tem 8 nanômetros. E aí o aluno perguntou, mas o que é isso, né? Como que eu faço para entender esse tamanho da membrana plasmática? Então é como se você precisasse de 8.000 membranas para ficar da espessura de uma página de um livro. Então, imagine o tanto que ela é pequena, né? Uma resposta bem interessante que eu achei para que o aluno entendesse como a membrana plasmática é realmente fina, né? Microscópica. Tanto é que ela só pode ser estudada com a microscopia eletrônica. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai fazer o seguinte, como vocês já sabem, já conhecem um pouquinho da membrana plasmática, nós vamos entender como acontece a passagem de substâncias através dessa membrana. Porque pensem comigo o seguinte, já que ela delimita uma célula, ela está delimitando 2 espaços diferentes, o meio intracelular e o meio extracelular. Dentro da célula, você tem água, você tem substâncias orgânicas, inorgânicas dissolvidas ali. Fora da água, fora da célula, né, nos interstícios entre células, você também tem uma solução, que é a solução extracelular. Então, você tem 2 meios diferentes, dentro da célula e fora da célula. E a membrana delimita esses 2 meios. Então, como você sabe que a célula, né, é uma unidade morfo-fisiológica que você aprendeu já, você sabe que ela precisa fazer trocas. Então, a membrana vai permitir esse intercâmbio de substâncias para dentro da célula e para fora da célula. A célula tem que absorver água, tem que eliminar o excesso, tem que absorver os nutrientes para que ocorra o fornecimento de energia para o teu organismo. Então, tem que haver uma passagem de substâncias pela membrana plasmática. Então, essa é a segunda função da membrana, que fala sobre permeabilidade seletiva ou semipermeabilidade. Então, antes até mesmo da gente falar exatamente dessa função, eu só quero mostrar mais uma coisa para você, que isso vai influenciar nesse aprendizado. Você aqui na dupla camada lipídica, você percebe essa parte do lipídio, tá? Onde tem o fosfolipídio aqui, fica voltado para fora da célula e essa parte aqui fica voltada para dentro da célula. Pois bem, essa é a parte do lipídio que nós chamamos de parte hidrofílica, porque está em contato com a água tanto de fora da célula como está em contato com a água de dentro da célula. Essa parte do meio aqui onde tem as cadeias de ácidos graxos, essa parte aqui a gente chama de hidrofóbica. É a parte que mais interna, que não tem contato com a água exatamente, né? Muito bem, vamos dar uma olhadinha na imagem anterior, porque aí você percebe lá direitinho isso que eu estou comentando com vocês. Então, olha, a parte hidrofílica, tá? Em contato com a água, tanto de fora como de dentro. E essa é a parte hidrofóbica, né? Que não se mistura com a água, né? Que não tem contato com a água. Tudo bem, então? Então, vamos passar para a próxima imagem. Agora a gente vai falar das funções de permeabilidade seletiva da membrana. Muito bem. Pessoal, temos um esqueminha aqui, ó, tá percebendo? A dupla camada lipídica com as moléculas proteicas encaixadas, tá? Lembrando um mosaico. E para a gente entender bem como que as substâncias passam para dentro e para fora da célula, nós precisamos entender um pouquinho de solução. Então, percebam aqui o seguinte, eu tenho água, tá, nesse recipiente, então a água para nós aqui é o solvente na célula, tá? Então, é aquele que vai dissolver.
Nem sempre o solvente é água, tá? Mas aqui na célula sim. Então nós temos o solvente aqui representado pela água. Nessa colher eu tenho açúcar, então seria o soluto. O soluto aqui para nós é o que vai ser dissolvido na água, ou seja, no solvente. Então quando eu coloco esse açúcar aqui na água, tá? Eu estou colocando o soluto que vai ser dissolvido pelo solvente que é a água. Pronto, aqui eu tenho uma solução. Quando eu coloquei aqui o açúcar, os cristais, os grãozinhos vão separar tanto a ponto de ficarem imperceptíveis, né? Formando essa solução. Então, eu acabei de formar aqui uma solução hipotônica. Ela tem pouco soluto, pouca concentração. Vamos aumentar a quantidade de açúcar para ver como é que fica? Eu vou adicionar mais um tanto de açúcar. Vocês percebam que eu estou aumentando a quantidade de soluto na mesma quantidade de água, percebem? Então aqui, como eu aumentei a quantidade desse soluto, eu vou dizer para vocês que eu tenho agora uma solução hipertônica. Quando as concentrações forem iguais, tá, de soluto em 2 recipientes e a quantidade de solvente também, as soluções forem iguais, nós chamamos de isotônicas. Bom, então, por que a gente está falando dessas soluções, desses tipos de soluções? Porque você vai ter soluções diferentes dentro da célula, fora da célula. E aí, como é que a gente vai saber para que lado as substâncias irão? Então, agora que você já entende o que é uma solução hipotônica e hipertônica, vamos dar uma olhadinha na nossa imagem e continuar então a nossa explicação. Então, voltando à nossa explicação, nós vamos falar de 2 tipos de transportes. Primeiro eu vou falar do transporte passivo. Pessoal, o que é o transporte passivo? É o transporte que acontece através da membrana, com passagem de soluto, primeiro nós vamos falar do soluto, através da membrana, sempre de onde ele está mais concentrado, de uma solução hipertônica para uma solução hipotônica, ou seja, onde ele está menos concentrado. Então, nós vamos começar com um tipo de transporte passivo chamado de difusão. Existem 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, nós vamos começar a falar da difusão simples. O que é? Bom, você percebe aqui essas bolinhas representadas em cor rosa, elas estão atravessando aqui a bicamada lipídica tranquilamente, de onde tem mais delas para onde tem menos. E esse transporte aqui, ele não gasta energia. Então, vamos dar um exemplo prático, né, do nosso dia a dia. Vamos pensar nos gases, oxigênio e gás carbônico. Pessoal, oxigênio tem mais fora do seu organismo do que dentro. Porque quando o oxigênio entra na célula, ele vai ser usado. Então, aqui no ar tem muito mais O2 do que dentro da sua célula. Então, quando você inspira, o oxigênio vai até os alvéolos pulmonares e lá dos alvéolos ele tem que atravessar a membrana das células para cair na corrente sanguínea. Então vejam, ele vai passar pela membrana plasmática através da difusão. Então os gases se difundem tranquilamente através da membrana plasmática. Então de onde tem mais, que é dentro do alvéolo, para onde tem menos, que é para dentro da corrente sanguínea e consequentemente para dentro da célula também. Então, sempre que ele atravessar a membrana do alvéolo, membrana da célula, ele vai passar por difusão simples, tá? Obedecendo a essa trajetória, de onde tem mais oxigênio para onde tem menos, do meio hipertônico para o meio hipotônico, certo? O gás carbônico, porém, vai fazer o sentido contrário. São as suas células que geram gás carbônico através do processo de fornecimento de energia. Então, o gás carbônico é gerado dentro da célula, tem milhões de gás carbônico dentro do seu organismo e esse gás precisa sair. Então, em sentido contrário, de onde tem mais dele dentro da célula, ele também atravessa a bicamada lipídica e vai para fora da célula, caindo na corrente sanguínea, vai para os alvéolos e quando você expira, você coloca o gás carbônico para fora. Tá? Então, a difusão simples, o melhor exemplo, falando para vocês dentro da biologia, seria essa troca de gases, né? Então, esse é o melhor exemplo que tem sobre difusão simples, ok? Processo tranquilo que não gasta energia. Bom, vamos dar uma olhada agora em difusão facilitada.
Bom, difusão a gente está comentando com você que é a passagem de substâncias de onde tem mais para onde tem menos. Qual a diferença da facilitada para a simples? A facilitada, o nome já está dizendo, a passagem ela tem que ser facilitada por uma proteína que a gente chama de carreadora ou de permease. É uma proteína que vai ajudar na passagem dessas substâncias. Por que, gente, que essas substâncias precisam ser ajudadas? Porque ou elas são maiores, não conseguem atravessar a bicamada lipídica, ou elas têm dificuldade, elas não têm afinidade com a bicamada lipídica. Por isso, elas precisam passar pelas proteínas. Vamos citar alguns exemplos práticos? Então, imagine, você acabou de comer, né? Você comeu carboidrato, ele foi digerido no seu intestino e liberou muitas moléculas de glicose, né? Que são os tijolinhos dos carboidratos. Bom, essa glicose precisa entrar na sua célula para te dar energia, concordam? Lembra que nós comentamos que os seres aeróbios precisam de glicose e oxigênio dentro da célula para o fornecimento de energia. Pois bem, o oxigênio vocês já viram que entra por difusão simples. Mas e a glicose? Bom, a glicose C6H12O6 é uma molécula relativamente grande, ela não consegue passar pela bicamada lipídica, então ela vem aqui, essa molécula proteica se encaixa na molécula de glicose, né, e acaba passando então, muda a sua conformação e acaba passando a glicose para dentro da célula. Mais uma vez, a glicose está passando de onde tem mais, que é dentro do intestino, que vai para dentro do sangue, né? Tem bastante glicose na corrente sanguínea, vai entrar na célula que tem menos glicose, porque a célula vai utilizando essa glicose, né? Vai oxidando essa glicose, tá? Então, algumas proteínas, elas mudam a sua conformação para que a molécula possa entrar na célula. Outras proteínas, elas delimitam um canal que também facilita a passagem de certas substâncias, tá? Aqui, além da glicose, você também pode falar em relação aos aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas. Quando você come aquele churrasco, aquela carne, você vai ter a proteína desmembrada em aminoácidos, os aminoácidos vão para a corrente sanguínea e também precisam de uma ajuda, precisam que a passagem deles seja feita por uma proteína. Então, de onde tem mais aminoácidos na corrente sanguínea para onde tem menos, que é dentro da célula. Isso é transporte passivo, pessoal, por difusão facilitada, tá? O nome está dizendo, né? A proteína está facilitando a passagem aí, tá bem? Aqui também nós podemos dizer para você alguns íons, né, que não têm afinidade com a parte lipídica, eles podem passar aqui por proteínas que delimitam um canal. Então, por exemplo, cloro, né, sódio, potássio, eles passam por esses canais, sempre de onde tem mais para onde tem menos, né? Aqui neste caso, a gente representa aqui essa parte em azulzinha como se fosse fora da célula e aqui a parte begezinha para dentro da célula. Então, essas substâncias estão entrando porque elas obedecem ao transporte passivo de onde tem mais para onde tem menos, tá? Sem gasto nenhum de energia para a célula. Tudo bem? Bom, pessoal, se você está acompanhando comigo lá, lembra que a gente comentou que tem a difusão simples, a facilitada e a osmose. A osmose é passagem de água pela célula, tá? Passagem de água. Então, aqui a difusão seriam com solutos, com gases, né? Que a gente deu o exemplo para você. Osmose é passagem de água. E como é que fica aí essa passagem? Bom, a água não tem afinidade aqui pela parte hidrofóbica, tem dificuldade de passar por aqui, né? As substâncias para passarem pela camada, por essa camada lipídica aqui, tem que ser lipossolúveis, né? Então, a água não é. Então, a água também vai passar por proteínas que delimitam um canal. Essas proteínas que permitem a passagem da água, elas são chamadas de aquaporinas, tá? Ou hidroporinas. Então, a água vai passar por elas. E aí eu pergunto para vocês, será que a água sempre vai entrar na célula, a água vai sair da célula? Então, você vai ter que olhar aonde que vai estar a maior concentração. É para lá que a água vai. Por quê, pessoal? Vamos pensar o seguinte, quando eu coloquei o açúcar na água, a água vai dissolver aquele açúcar. Então, a água gosta de dissolver substâncias. Então, você tem que imaginar que a água sempre vai se mover
para uma concentração maior, para o meio hipertônico dissoluto de substâncias. Então, a água vai de onde tem mais água para onde tem uma maior concentração de solutos, ou seja, menos água. Vamos pensar assim, tá? Então, tem uma frasezinha para você memorizar, para não esquecer. Sal puxa água. Aonde tiver uma maior concentração, é para lá que a água vai, tá? Mas isso eu vou te mostrar daqui a pouco na nossa próxima aula. Eu só quero que você dê mais uma olhadinha nessa imagem para você lembrar direitinho que a célula precisa fazer esse intercâmbio com o meio interno e o meio externo, tá? Então, quando que substâncias entram e quando que substâncias saem? Você sempre vai ter que ver o lado em que elas estiverem em maior concentração. Sempre elas vão daquele lugar onde elas estão em maior concentração para onde elas estiverem em menor concentração. Lembra do exemplo aqui, então? O gás carbônico, por que que ele vai sair? Porque ele está em maior concentração dentro da sua célula. Então, ele atravessa a camada lipídica e vai para fora. Por que que o oxigênio entra? Porque ele está em maior concentração do lado de fora. Então, ele vai atravessar a membrana plasmática e vai para dentro da sua célula, tá? As substâncias que você se alimenta, que você ingere, que são digeridas ao longo do tubo digestório, lá no final, no intestino delgado, essas substâncias, elas estão desdobradas em unidades bem pequenas. Então, elas atravessam as células do intestino, caem na corrente sanguínea em grande quantidade, é por isso que elas vão entrar nas células, onde elas onde vão estar, né, em menor quantidade. Tudo bem, pessoal? Entendido direitinho o tipo de transporte passivo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar a falar sobre transporte passivo em relação à osmose, que é a passagem de água através da membrana plasmática da célula, ok? Então, espero vocês, fiquem bem, até a nossa próxima aula. Beijos!